O que você acha dessa expressão politicamente correto e das consequências dessas atitudes politicamente corretas? Você é favorável ou contrário? Qual a sua opinião acerca disso? E para falarmos do politicamente correto, antes eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário, né? Não poderia deixar passar. Eu gostaria de que a nossa produção colocasse na tela a imagem de um policial, um coronel francês, que está sendo homenageado agora, nesse instante está sendo homenageado na França. O presidente da França, todas as grandes autoridades, a população francesa está honrando esse coronel. E esse coronel morreu em um atentado terrorista. Um terrorista tomou de assalto algumas pessoas ali na França e prendeu, e estava com reféns. Um refém era uma mulher, uma senhora. E esse coronel, fazendo todo o processo lá de negociação, ele se ofereceu para substituir a mulher que estava refém desse terrorista. E, infelizmente, na ação da polícia, o terrorista reagiu e matou, né, o coronel. O terrorista também foi morto e, infelizmente, esse homem morreu. O coronel está agora sendo honrado, né, está sendo homenageado por todas as autoridades francesas. E quando a gente fala de politicamente correto, pode parecer que não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas tem tudo a ver. Eu fico pensando numa frase que é atribuída a um francês, não era coronel, era o general, né, General de Gaulle, que foi uma grande figura francesa. E na década de 60, uma frase que foi atribuída a ele incomodou muito aos brasileiros. O de Gaulle falava o seguinte: o Brasil não é um país sério. E isso, nós brasileiros, né? Que absurdo um francês falar um negócio desse. Mas eu fico pensando como a nossa nação ainda precisa amadurecer muito com relação à construção dos seus heróis, né? Eu vejo assim um policial sendo honrado ali na França, alguém que cuida da segurança, alguém que dá a sua vida, né, para proteger outrem, não é? Quantos policiais morreram no nosso país defendendo a população no último mês? Centenas, posso dizer. E a mídia não faz essa cobertura, as autoridades não honram os nossos policiais militares, eles e elas, da forma que os franceses honram. E isso, gente, é uma mensagem que está sendo dada da população e para a população. Não é? Não vale a pena ser policial, não vale a pena ter uma posição para defender outro. Que você possa pegar outras defesas, outras bandeiras aí, que você vai ser honrado pela mídia. E isso faz parte do discurso politicamente correto. Hoje, você falar bem de policial, seu reacionário, seu fascista, né? É incrível isso. E olha, eu quero assim, honrar esse policial francês, assim como honrar todos os policiais, sejam eles e elas, que faleceram na defesa da população brasileira, cumprindo o seu dever, que infelizmente não foram cobertos pela mídia, né? E meus sentimentos a todas as famílias, inclusive a família francesa, mas famílias desses policiais. Hoje, crianças estão sem o seu pai, crianças estão sem a mãe, porque estavam cumprindo o seu dever. Porque aqui no Brasil, ser policial militar é um ato de coragem. Essas pessoas não podem ir para casa, às vezes, fardadas, porque se tornam um alvo. Não é? E eu queria aqui manifestar meu sentimento, que em parte é de indignação, sabe? De indignação porque há uma pequena parte de policiais corruptos, de pessoas que fazem coisas erradas, se macula toda a imagem das corporações. Né? E você que é policial militar, você que é parente de policial militar, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Né? A sua honradez, a sua dedicação merece o meu respeito. Né? E saiba que não sou só eu, não. Né? Tem muita gente aqui nesse país que te honra, te valoriza e sabe que nós precisamos de você. Silvia Hermes, concordam comigo? Discordam? Não acham nada? Concordo perfeitamente. Eu vejo que o politicamente correto ele tem o seu lugar cultural. Ora, exatamente porque a cultura ela pode ser má e ora porque a cultura pode também transmitir padrões de excelência e quer que a população, né, a sociedade reaja a isso e entenda isso como um padrão que deve ser protegido. Eu acho que quando nós falamos do politicamente correto, que diz que algumas coisas que poderiam ser certas, como bullying, como uma piada racista, como alguma coisa desse nível, não deve existir, ou deve ser coibida, ou deve ser rechaçada, isso é o espaço do politicamente correto que nós vamos suportar. Quando tem, por exemplo,
um atentado de alguma forma xenofóbico, ou até mesmo contra o cristianismo, ou contra qualquer tipo de religião. O caso do Charlie Hebdo. Do Charlie Hebdo. Que falou mal do islamismo. Exatamente. Né? A gente não deve, a gente tem que entender politicamente correto. Ele tem o seu lugar. O problema é quando ele é manipulado, ou alguns setores se apropriam dele para defender suas próprias agendas. Ora, a própria religião fez isso. A própria religião também já se apropriou do politicamente correto para oprimir pessoas, para subjugar pessoas. Hoje nós temos vários setores tentando se apropriar disso, mas nós temos um setor muito influente que é a mídia. Não que a mídia represente a maioria, a gente vê nas redes sociais, né, que esse politicamente correto, ele não representa, é proposto para a mídia, não representa a maioria, mas ele tem certamente influenciado em decisões judiciais. Sim. Então algumas pessoas elas ficam até com medo de dar sua opinião ou até colocam sua opinião de uma forma completamente absurda, né? Nós tivemos uma situação recente que foi o assassinato daquela vereadora. E nós tivemos casos absurdos de pessoas que foram em redes sociais dizer, olha, ela merecia morrer porque defendia uma agenda X ou Y. É claro que essa pessoa, ela é um absurdo a observação, a posição dessa pessoa. Por outro lado, você tem pastores que foram na onda do politicamente correto e santificaram toda a agenda do partido dessa vereadora e toda a agenda dessa vereadora porque ela foi assassinada. Ou seja, já é aquele politicamente correto tão absurdo quanto, onde nós esquecemos que eu defender justiça, que essas pessoas sejam levadas à justiça, não é eu defender a agenda dessa pessoa. Então eu cheguei a ver vídeo de pastores dizendo que ela tinha uma estreita ligação com Jesus Cristo e a agenda dela era uma agenda praticamente de Jesus. Eita. Ou seja, quando com palavras similares às que eu estou usando aqui, ou seja, quando eu digo que pessoas que defendem o aborto, ou seja, o assassinato de pessoas, de crianças, né, do indefeso, eu não posso dizer que uma pessoa que tem uma agenda dessa, mas aí vai dizer, não, mas não está defendendo o aborto, é as mulheres que fazem o aborto. Não, defender a mulher hoje que faz o aborto é o primeiro passo. Você vai ver a agenda, o projeto final é a legalização do aborto, que já foi feita juridicamente, não é legalizado, mas juridicamente já por causa da turma de 3 do STF que patrocinou isso, né? Então, nós devemos ter esse cuidado quando nós formos, para a gente não seguir simplesmente a maré do politicamente correto que está vindo não só pela cultura ou pela religião, mas está vindo também por uma mídia que não tem a nossa agenda que é cristã. E aí, Silvia, esse comentário que eu fiz e que o Hermes deu sequência, né, brilhantemente, você concorda? Concordo plenamente. Quem dera fosse de fato politicamente correto, né? O que como o Hermes falou, o que acontece no Brasil é que grupos se apoderaram desse conceito e o politicamente correto é você falar o que eles querem ouvir. Se você tem qualquer opinião contrária, aí então é um discurso de ódio, né? Se usa muito isso, é o discurso de ódio. O contraditório é o discurso de ódio já. Outro dia eu vi uma atriz bem famosa falando num programa que até que ponto nós temos que ser tolerantes com os intolerantes? Ela está falando dos cristãos. Então, ela estava o quê? Ela estava... Isso é um jogo, né? Ela é tão defensora de alguns grupos, mas ela estava pregando a intolerância com os cristãos. Né? Ela falou, até quando nós temos que ser tolerantes com intolerantes? Então, isso é uma manipulação total, né, do discurso. E hoje no Brasil, o politicamente correto virou um patrulhamento ridículo. Você não pode mais falar o que você pensa, você não pode se expressar, você não pode mais brincar com uma pessoa. É lógico, existem brincadeiras e brincadeiras, né? Existem brincadeiras que são carinhosas, que não tem nada a ver, mas hoje em dia a gente não está vivendo um politicamente correto, a gente está vivendo um patrulhamento. E a gente tem que tomar cuidado, né, Silvia? Ontem mesmo, meu cunhado, um beijo no coração do meu querido cunhado Wellington. O Wellington fez aniversário, a Silvia, que minha esposa mandou também. Então, todo mundo mandou, a gente ama muito o Wellington. Eu brinquei mesmo com ele, tem rede social, mas assim, a brincadeira no privado, porque se você brinca em público, alguém, é um tal de mimimi, da pessoa ficar com dodói. Toma as dores. Sabe, toma as dores. Começa... Não, quer ver?
Coloca na tela aí a imagem da confeitaria, por exemplo, né? A gente conseguiu essa imagem da internet, daquele bolo, por favor, produção. Né? Para a gente sentir fome na hora da... Olha que delícia, gente, olha. Eu estava aprendendo, viu, Silvia, ali, que você que é boleira, nega maluca é chocolate com brigadeiro. Gente, que fome, né? Mas você sabe que agora não pode mais falar que o bolo é nega maluca, né? Que agora o nome do bolo tem que ser afrodescendente, bolo de afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Porque nega é uma linguagem politicamente incorreta, e maluca também. Então, em vez de nega, é afrodescendente. Em vez de maluca, é distúrbios psiquiátricos. Que interessante você falou, porque é uma piada. É uma piada, mas mesmo o humor, o problema desse politicamente correto é quando ele começa a se tornar faccioso. Ou seja, qual é o humor que é aceito? Por exemplo, nós vamos lá no Queer Museu, que teve há pouco tempo atrás. Ou seja, quando eu encho uma bacia com hóstias católicas e coloco ali palavras ofensivas como pênis, vagina e tudo mais, isso é um protesto. Não é um discurso de ódio. Agora, se eu pego uma representação de uma minoria, já é um discurso de ódio. A piada que ela é aplicável a determinado grupo e é aceito, para outro grupo já é discurso de ódio. Então me preocupa muito essa questão facciosa. Porque eu lutar para que a mulher tenha tantos direitos como os homens é uma coisa, que os negros... Agora, quando a minha luta é para que essa minoria ela tenha mais direitos do que todos... Eu estou criando... Eu confesso a você que eu não consigo entender certas coisas, né? Na TV a cabo, tem alguns canais fechados, tem um humorista que ele é muito engraçado, eu esqueci o nome dele, mas ele faz um personagem gay. E ele faz até entrevistas. Se a produção se lembrar do nome desse humorista... Não é o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é careca. Esse outro ele é barbudo. Ele trabalha com o Paulo Gustavo. Ele é hilário. E ele chama os outros... É Ferdinando. Acho que é Ferdinando. Mas ele é muito engraçado. Ele é um personagem. E ele chama os outros de nomes... que como ele faz um personagem gay, ele chama os outros de nomes que são atribuídos ao gay, mas que ali ele pode falar porque ele se faz de gay. Mas se for um hétero chamando, aí vira homofobia. Não sei se estão entendendo essa colocação. Parece que o politicamente correto também depende da origem da expressão. Ele pode chamar o outro de um nome e ser jocoso, né? Mas se for um hétero, chamar, já vira ofensivo, né? É igual, por exemplo, me chamar de Branca Azeda, né? Todo mundo... Quantas vezes, né? Só Branca Azeda... Isso não é ofensa, isso não é crime, mas se eu fizer isso, ai de mim se eu fizer o contrário. Né? Não, o problema não é subir o padrão, mas se o padrão ele fosse elevado para todos... Para todos. Não, então por exemplo, o que nós vemos hoje muito na mídia, na arte, é uma perseguição intensa, por exemplo, ao cristianismo. Intensa. Agora, eu não vejo a mídia se levantando com fúria quando existe ali uma santa sendo ralada por determinado artista, quando se enche uma bacia de hóstia, quando se coloca Cristo com um vibrador na mão em determinado museu. Eu não vejo a mídia se levantando com furor para defender a todos. Porque se fosse uma defesa de todos, mas o que nós vemos é um cerceamento da liberdade de expressão, cerceamento da expressão para determinados grupos. E para outros é 100% liberado. Aí vai falar, mas tem uma dívida histórica. Poxa, mas aí você não faz esse tipo de compensação assim. É simplista fazer isso. Eu acho que pode-se, lógico, ajudar grupos minoritários e tudo mais, mas sem fazer o assalto a outros. Eu acho que não é uma liberação do vale tudo para uns e para outros não vale nada. Já deixou de ser minoria há muito tempo. E nós temos muitos casos, esse negócio, mas é minoria. Nós temos muitos casos de minorias que são dominantes e nós vemos que não é no Oriente Médio, nós temos às vezes grupos minoritários islâmicos que são dominantes. Se eu não me engano, o Bashar, que é da Síria, é um grupo minoritário, e eles são dominantes, dominam ali a Síria e nem por isso é bom. Nós temos que ter igualdade e não grupos minoritários ou outros grupos dominando sobre... E esses grupos que dominam... Porque assim, se esse grupo domina a escola, domina a mídia, domina a universidade,
de minoria esse grupo se torna maioria no sentido da ideologia. Da ideologia, já. Isso aí tem tudo a ver com a própria questão do marxismo cultural de Antônio Gramsci, né? Que a ideia do marxismo cultural é você dominar a sociedade através da cultura. E aí, inclusive, está a origem dessa expressão politicamente correto. Coloca a pergunta aí, eu fiz o para casa, né? E a primeira pergunta que eu queria trazer para a discussão, qual a origem da expressão politicamente correto? Eu dei uma pesquisada e isso aí é do século XX. A expressão politicamente correto está ligada diretamente à ideia do marxismo cultural, à ideia da esquerda de dilapidar a sociedade conservadora capitalista. Vem da escola de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer, Lukács lá, que tinha a ideia seguinte: nós temos que minar o capitalismo nos seus valores, na família, essa sociedade branca, masculina. Então você tenta minar esses valores e tudo que é dito de masculino, de branco, de cristão ou de tradição judaico-cristã, isso tem que ser considerado o quê? Um discurso de opressão. Esses são os opressores e os outros todos são oprimidos. E aí, isso na década de 90 foi muito forte nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos e nós recebemos assim com avidez. E a mídia brasileira, gente, é impressionante. O pessoal do jornalismo brasileiro, olha, eu não posso dar um percentual exato porque eu não tenho senso disso. Mas os jornalistas brasileiros, os formados, os que estão se formando, eles estão formados por politicamente correto. Se você pega, por exemplo, a eleição do Trump, ai de que jornalista brasileiro dissesse algo favorável ao Donald Trump ou favorável aos conservadores da Europa. Não pode, você tem que ser favorável aos liberais. Nós só somos bombardeados com notícias negativas sobre o Trump, né? Os Estados Unidos está numa crescente econômica, mas nós somos bombardeados. Eu tenho uma experiência recente interessante. Uma amiga de uma amiga está apresentando uma tese lá em Belém do Pará, uma tese sobre a família tradicional, uma tese de mestrado. E grupos LGBT estão organizando protestos. No dia que ela for defender a tese dela, vão fazer beijaços, vão fazer protestos, em frente. Ou seja, ela não tem o direito de simplesmente expressar a opinião dela sobre o que é uma família. Ela não tem esse direito. Agora, se fosse o contrário, se fosse um grupo LGBT, uma mestranda lésbica, apresentando um projeto sobre a família que ela entende pode ser essa família gay. Será que se fossem grupos lá na frente, já não estaria na mídia dizendo que grupos cristãos organizam protestos com discurso de ódio, intolerantes? Então nós vemos geralmente quando eu vejo essa palavra assim, porque o fascista, porque aquele que tem discurso de ódio, geralmente são pessoas que têm um discurso carregadíssimo de ódio e que não aceitam um contraditório. Tudo que eles falam, dizendo assim, olha, essas pessoas não estão abertas ao diálogo, eles não estão nem um pouco abertos ao diálogo. Nós temos até exemplos recentes de pessoas de esquerda que levantaram de mesa e saíram quando pessoas de direita chegaram. Não que eu apoio a extrema-direita, eu acho que ela é pejorativa também, mas a gente vai ver que o diálogo, o debate, ele não existe na esquerda. E cuspir na pessoa que pensa diferente. Você concorda, Silvio? Que é ótimo. Absurdo, né? Aquele caso do Congresso, né? Para quem não lembra do deputado lá que cuspiu no outro. Não, mas aquilo foi um protesto, não foi um discurso de ódio. Não. Ele, inclusive, nem foi punido pelo... gente, se aquilo não é quebra de decoro, eu não sei mais o que é quebra de decoro. Se aquilo não foi punido, nada pode ser punido. Mas ele é minoria, filho. É um absurdo, Eu tive um convite uma vez para ir na PUC falar um pouquinho sobre a diferença das denominações protestantes históricas para as denominações protestantes neopentecostais. Então, era uma semana que eles estavam abrindo para vários fóruns e todo mundo discutiu sobre tudo. Quando eu levantei que o assunto era esse, uma garota assim, hipocrisia, levantou e foi embora. Mas ela não foi ódio, foi protesto. Foi protesto. Quer dizer, ela nem me ouviu. Eu ia começar, ela já fez aquele repúdio, assim, aquela cara de hipócrita, não sei o que, saiu da sala. Foi interessante, né? Todos os segmentos aí podem expor o seu lado. Quando chega a nossa vez, sabe, esse protesto. E é isso, não é discurso de ódio, não, é protesto. Na visão deles é protesto. Isso é muito sério. Essa questão de defender a família, de poder ser hétero. Desculpa aí, tá? Mas eu sou hétero. Quer dizer, agora parece que virou um crime ou é ofensivo para as outras pessoas você dizer que é hétero. Peraí, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que é só para um lado?
Então você tem liberdade para assumir qualquer postura de família, eu tenho liberdade para assumir qualquer postura sexual, eu tenho liberdade para tudo, mas eu não tenho liberdade, por exemplo, para ser hétero, eu não tenho liberdade para ter uma família no modelo tradicional. É tradicional, mas é um modelo que me agrada, e daí? Será que eu não tenho essa liberdade? Você não tem... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.